Oi gente, eu sou Danusa França e esse é um vídeo extraordinário aqui no meu canal, mais um maravilhoso vídeo que entrará na playlist Reiki Usui, dúvidas e novas informações. O tema desse vídeo é o seguinte, os gatos e o Reiki. Eu quero falar sobre esse tema porque eu tenho vários registros de relatos mesmo dos meus discípulos que me dizem sempre que os gatos adoram participar quando eles estão vivenciando alguma sintonização comigo, ou quando eles estão recebendo algum tipo de tratamento, ou mesmo quando eles estão assistindo as minhas videoaulas, que os gatos, os cachorros também, eles possuem toda uma conexão e eles chegam assim no som da minha voz, se embalam no som da minha voz e ficam ali perto, assistindo, prestando atenção. Então eles conhecem a minha voz. Eu tenho uma legião de seguidores pets e isso me honra muito, eu sou muito grata por isso. Por isso é que eu quis fazer esse vídeo da relação interessante dos gatos com o Reiki. Um brinde. Bebam água e ao mesmo tempo já vão aproveitar para curtir e compartilhar esse vídeo. Os gatos, eles são animaizinhos maravilhosos, eles nos acompanham em nossa vida, em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. E eles são animais extremamente sensíveis. Se você observar o gato, você percebe que eles são extremamente inteligentes também. E eles são companheiros muito presentes. Eles são muito atentos a tudo que acontece com a gente, a tudo que acontece no ambiente também. Eles têm essa atenção, essa percepção que é extremamente interessante. Nem sempre, e eu digo isso até com uma certa tristeza, os gatos são bem compreendidos. Infelizmente, existem algumas pessoas que simplesmente dizem que não gostam dos gatos. Mas é importante esse vídeo para que vocês entendam que os gatos, na realidade, eles são animais que nunca foram domados e que sempre foram extremamente valorizados lá atrás pelos nossos povos antigos. E eu digo isso falando em especial do povo egípcio. Eles enxergavam, o povo egípcio, o gato como um sinal de proteção, como um sinal de sorte. Tanto que eles têm uma deusa que é chamada deusa Bastet, que tem a cabeça de um felino, de um gato. As mulheres egípcias, se você observar, elas se inspiravam nos olhos dos gatos para conseguir fazer aquelas maquiagens, aquelas makes especiais que são, eu considero, maravilhosas, com aquele olhar bem definido, bem marcado. Aquela maquiagem que é característica do povo egípcio, que sempre chamou atenção, é o famoso olho de gatinho. Então, os gatos, eles se tornaram muito importantes. Por quê? Porque eles conseguiam exterminar os ratos, que eram verdadeiras pragas para os povos antigos. Eram pragas nas lavouras, nas plantações, nas casas. Quer dizer, os povos antigos sofriam muito com os ratos. Então, os gatos, combatendo os ratos, passaram a ser admirados, passaram a ser respeitados de uma forma muito impressionante. Os gatos, eles são extremamente sensíveis, como eu falei, à energia Reiki. Os gatos, na realidade, eles acham que a energia Reiki foi inventada por eles. Estou falando sério. É como se eles sentissem assim, como se o Reiki fosse deles. E eles
valorizam tanto a energia Reiki que é como se eles quisessem guardar a energia Reiki só para eles, sem dividir com os humanos. É nossa. E aí fica ali só para eles mesmo. Eles aceitam o tratamento de Reiki muito bem, com muita facilidade. Eles, na verdade, gostam muito da energia Reiki. Eles se alinham com essa energia. Só que eles observam muito você que está aplicando o Reiki. O praticante de Reiki, o dono que está lá fazendo o Reiki, eles ficam o tempo todo ali de olho para ver se você está fazendo o seu trabalho direitinho, se você está aplicando como tem que ser. Eles são extremamente críticos, porque eles se acham melhores e, na verdade, vamos considerar aqui, os gatos eles têm uma ação nessa parte de cura, é como se eles fossem agentes de cura e eles são excelentes nisso. Se você, por exemplo, decide trabalhar com o Reiki, com um gato que você tenha de estimação perto, não terá problema nenhum problema quanto a qualquer possibilidade de uma eliminação de energia tóxica por parte do seu cliente holístico ou da pessoa que está recebendo o benefício do tratamento, porque não vai ter problema nenhum, porque o gato ele consegue lidar com a energia de uma forma muito sábia, muito intensa. Ele consegue transmutar a negatividade, ele tem essa capacidade natural, isso já é natural do próprio gato. Então você pode trabalhar com ele de uma forma bem tranquila, perto, no momento em que você estiver aplicando o Reiki, sem temer que ele possa se prejudicar com alguma energia, porque ele sabe lidar com isso. Nenhuma energia adversa, tóxica ou mesmo negativa que possa ser liberada durante o tratamento vai prejudicar um gato. Não acontece isso. Claro que se você for trabalhar com um gato perto de você e você estiver com um atendimento com um cliente holístico, você teria que ter a aprovação do seu cliente. Porque, como eu acabei de falar, nem todo mundo gosta de gatos ou gosta de ter um pet próximo na hora de receber algum tipo de tratamento. Então, nesse momento você vai ter que respeitar e deixar perto só se a pessoa não se sentir incomodada por aquele pet. Mas vamos supor que você esteja na sua casa aplicando Reiki em alguém da sua família, alguém próximo a você, alguém que more com você, não tem problema. Se o gato estiver perto, trabalhe tranquilamente, porque você tem que ter a certeza de que o resultado será maravilhoso, porque ele vai conseguir transmutar toda e qualquer negatividade durante a sessão de Reiki. Os cães também gostam de Reiki, só que é diferente. Os cães são diferentes, a gente percebe isso. Eles são mais acomodados, eles são mais brincalhões, eles acham tudo sempre muito divertido, então para eles tudo é muito leve, tudo é muito engraçado, então eles são mais inocentes, vamos colocar assim, no relacionamento com as energias que nos rodeiam. Então, com o cachorro, você tem que ter mais cuidado, eles devem ser protegidos durante os trabalhos energéticos. Agora vou beber um golinho de água, que eu vou contar uma história que é interessante. Brinde. Peço que já curtam e já compartilhem esse vídeo. Eu vou contar uma história que eu considero que aconteceu comigo muito interessante. Eu tive, vamos colocar assim, a oportunidade, porque eu considero uma oportunidade de criar uma gatinha angorá. O nome dela era Ludmila, que viveu 17 anos. 17 anos. E ela tinha um comportamento impressionante. Quando ela percebia que eu estava assim, um pouco mais cansada, se ela
percebesse alguma coisa diferente, se ela percebesse que eu estava assim com uma dor de cabeça, por exemplo, ou sentindo qualquer tipo de coisa diferente, se eu estivesse fora do meu padrão normal, ela percebia muito rápido, muito rápido. Eu penso que muitas vezes ela percebia até antes de mim. Ela conseguia perceber a minha energia antes de mim. E quando ela percebia, ela vinha imediatamente com as patinhas dela e ela colocava as duas patinhas como se fossem as mãos de Reiki. Muito incrível. E eu ficava ali, quieta, deixando ela fazer o que ela queria fazer. E aí ela colocava, às vezes ela botava as patinhas na minha cabeça, espontaneamente. Às vezes ela colocava as duas patinhas no meu coração e às vezes na minha barriga também. Ela gostava muito de fazer na minha barriga. E ela ficava ali o tempo que ela queria. E eu sentia toda a energia. Eu sentia uma temperatura forte, uma temperatura aquecida, ficava quente mesmo. E era impressionante como o padrão energético se modificava. Como eu ficava bem, como ela me ajudava. E a minha energia, ela se renovava, sabe? Era uma gata assim, nossa, muito especial. Eu até me emociono falando dela. O mais interessante é que ela pedia reiki também. Ela miava, ela relaxava, ficava com a barriguinha dela, eu chamava de barriga oferecida para cima, e aí eu aplicava reiki nela. Então eu peço a todos que estão assistindo esse vídeo, muitos que às vezes não conseguem compreender, não conseguem entender o mistério, a liberdade do gato, que tentem entender que na realidade essa independência, essa sabedoria, ela vem de tempos muito antigos. Eles são na realidade os nossos protetores, eles são os nossos guardiões. Então a gente tem que ter respeito, muito respeito por eles, muito carinho. A gente tem que ter muita responsabilidade. Quando nós temos a oportunidade, por isso que eu falei oportunidade no início da minha história, de cuidar de um, ou de cuidar de dois, ou de cuidar de três, ou de vários, como eu já cuidei. Então é isso. Que tenham sido para vocês informações preciosas, para que vocês valorizem seus pets, para que vocês possam cuidar sempre com muito amor e com muito carinho, porque é o que eles merecem. Porque com certeza eles serão sempre especiais para a energia individual de cada um de vocês. Observem o cuidado que os seus pets têm com vocês. Observem toda a energia que eles doam a vocês através de carinho, através de um sentimento que só eles sabem partilhar. Um amor tão puro, um amor tão legítimo e um amor tão verdadeiro. Se vocês observarem o comportamento de um gato dentro de casa, muitas vezes quando você recebe uma visita, acontece do gato ir sentar exatamente no local onde aquela pessoa se sentou. Porque é como se ele estivesse justamente drenando qualquer possível energia diversa que tenha ficado ali naquele ambiente. Aquele zigue-zague que ele faz nas pernas das pessoas é uma forma também de filtrar qualquer energia diversa. Então ele está o tempo todo atento, o tempo todo zelando por você. Então o que você pode fazer em troca? Zelar por ele. Agora eu vou apresentar a vocês a Ludmilla. Olha que coisa linda. Linda, linda, linda. Quanta saudade. Pois é. Enorme gratidão.